Olá, meu nome é Railda, sou cardiologista e cardiopediatra. Estou aqui para falar sobre o dia 12 de junho, que é o dia da conscientização da cardiopatia congênita. Por que é um dia específico para esse tipo de malformação? Porque a cardiopatia congênita é uma doença muito frequente, a gente tem cerca de 1% de todos os 100 nascidos vivos com algum grau de cardiopatia. E desses, mais ou menos 80% vão necessitar de algum tipo de cirurgia cardíaca ao longo da vida. É a terceira causa de morte mais frequente por problemas congênitos. E mais ou menos 6% desses cardiopatas vão a óbito dentro do primeiro mês de vida. Então, assim, é uma doença muito incidente e com graus de gravidade variados. A cardiopatia congênita é uma malformação na estrutura e na função do coração, em vários, pode comprometer válvulas, paredes, septos, tem assim várias apresentações e não tem uma causa definida. Algumas ligadas a algum problema genético, como por exemplo algumas síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, que tem uma incidência maior, mas a grande maioria das vezes você não detecta uma causa específica. Daí que é muito importante a abordagem em todas as mães no período de gestação, ter uma avaliação mais precisa para poder detectar o mais precoce possível. A gente sabe que existem algumas causas maternas que podem predispor a cardiopatias congênitas, como por exemplo, se a mãe tem rubéola no primeiro trimestre da gestação, se a mãe tem toxoplasmose, se ingere lítio ou bebida alcoólica, algum outro tipo de droga, se a mãe tem diabetes, se é hipertensa, são situações maternas que podem aumentar a incidência de cardiopatia. Então, tem coisas assim, situações que podem ser prevenidas. Voltando um pouquinho, esse dia serve então de alerta. Por exemplo, tanto o obstetra quanto o pediatra são altamente importantes na abordagem dessa mãe e desse bebê. Existem algumas situações, por exemplo, na translucência nucal, que é um exame feito até a 12ª semana, que é possível já desconfiar da síndrome genética e a partir daí solicitar o exame que é muitíssimo importante hoje, que é o ecocardiograma fetal. O ecocardiograma fetal hoje é instituído pela Secretaria de Saúde como obrigatório, só que nem todas as mães têm condição de fazer, mas seria muito importante porque você pode prevenir e a partir daí orientar onde essa mãe pode ir para ter o bebê com um recurso melhor, às vezes com um local que pode ter uma cirurgia cardíaca e daí essa criança tem uma chance de vida melhor. Outra situação onde o pediatra é muito importante é justamente na sala do parto, porque assim ele pode perceber alguns sinais que já indicam alguma cardiopatia. E uma outra coisa muito importante hoje que a gente tem de recurso é o teste do coraçãozinho. É um exame super simples, feito dentro das 24 a 48 horas de vida do bebê. Importantíssimo ser feito antes da alta, porque se você tem uma saturação baixa, vai pelo menos orientar essa mãe a fazer o ecocardiograma ou procurar o cardiopediatra o mais breve possível, seja às vezes até na internação. Por que esse exame é importante? Porque ele afasta mais ou menos 75% das cardiopatias mais graves que a gente tem. Não é diagnóstico de todas e nem vai indicar que a criança não tenha, mas você vai impedir que a criança saia sem um diagnóstico de uma cardiopatia grave e que às vezes não tem manifestação precoce inicial na maternidade, o bebê vai para casa sem orientação nenhuma, é onde pode ter as complicações mais graves, até às vezes morte súbita. Outro tipo de alteração que você pode ter, além da estrutural e de função, são as arritmias, que às vezes você detecta também no feto, daí a importância do obstetra. Então, aquele bebê que mantém uma frequência menor de 120, maior de 180, quase que o tempo todo, já indica algum grau de problema, seja arritmia ou às vezes mesmo alguma cardiopatia estrutural que está levando a essa arritmia. Hoje a gente tem, para ter uma noção o tanto que é importante esse diagnóstico mais precoce, você tem algumas situações de cirurgia intraútero, que esse tipo de procedimento vai permitir que o coração desse bebê possa se desenvolver normal, mesmo que depois que nasce ele tenha que fazer uma cirurgia mais definitiva, mais ampla, mas isso aí vai dar condições a ele de desenvolver.
Então, por exemplo, se eu tenho um estreitamento da válvula aórtica crítica, esse ventrículo esquerdo não vai conseguir se desenvolver. E hoje já pode, através de catéter, funcionando a barriga da mãe, chega ao coraçãozinho do feto, passa-se um catéter e infla o balão e eu vou conseguir abrir essa válvula aórtica. Do mesmo caso do lado direito, posso abrir uma válvula pulmonar atrésica, permitindo esse ventrículo direito se desenvolver. E às vezes até implante de marca-passo também intraútero, que permite que o bebê desenvolva, porque são situações que não deixam a criança se desenvolver normal. Como a gente vê, o universo da cardiopatia congênita é muito amplo. Então a criança às vezes pode nascer bem, sem nenhum sinal, pode às vezes já nascer com alguma manifestação de sopro, que é um indício muito importante, não necessariamente cardiopatias graves, mas que deve ser investigada. Às vezes a criança nasce sem nenhum sinal, não demonstra sopro, mas que a própria mãe às vezes pode perceber alguma alteração, seja um cansaço às mamadas, seja um pouco ganho de peso, ou às vezes situação mais crítica, a criança que já começa a ficar roxinha, mão, boquinha, às vezes no mamar, às vezes quando chora. Então o pediatra vai ser muito importante nesse sentido de perceber alguma coisa diferente, seja na ausculta, seja no desenvolvimento da criança, ele pode indicar o cardiopediatra para que faça uma avaliação mais precisa. Hoje, graças a Deus, os pediatras têm assim uma abertura maior e já antes de qualquer dúvida maior, eles já orientam. Mas algum tempo atrás passava, não, é sopro, isso vai melhorar. Nem todo sopro é sinal de doença grave, mas por outro lado, um sopro suave pode indicar alguma cardiopatia grave e que, se não corrigida a tempo, pode ter consequências muito severas no futuro, como por exemplo o desenvolvimento de uma hipertensão arterial pulmonar, que não tem mais o que ser feito com essa criança, só evolução para um transplante, ou às vezes transplante cardiopulmonar. Então, assim, só para você ter uma ideia do quanto é amplo e o quanto é importante o diagnóstico. Quanto mais precoce, mais bem orientada vai ser essa família a continuar no segmento, seja para uma cirurgia de imediato, seja para uma cirurgia que pode ser postergada, mas vai ter uma boa orientação. Graças a Deus hoje, com o desenvolvimento da cirurgia cardíaca e mesmo do cateterismo intervencionista, hoje a gente tem uma incidência muito alta, próxima de 90%, de cura da grande maioria das cardiopatias congênitas. Então, assim, é um universo que não pode passar desapercebido e muito menos ser um diagnóstico. Por isso eu reforço a importância desse dia da conscientização, porque a gente pode, através de poderes públicos e força da população, a gente conseguir melhores centros de assistência a esses bebês e mesmo com a evolução, hoje a gente tem, por exemplo, cardiopatas congênitos adultos, é uma incidência muito alta e que precisa ter um centro de apoio para eles, porque é um universo diferente de um adulto com doenças. E outro espectro são as doenças adquiridas também, que são importantes e a gente pode fazer até uma prevenção desde a infância.